A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha. Hoje é quinta-feira, 22 horas. E o programa Presença Espírita começa a partir desta data a temporada de Natal. Temos aí mais 4 programas pela frente, até metade do mês de dezembro. E como é tradicional, nós começamos a nossa temporada natalina trazendo a Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, que vem falar do lançamento da sua exposição de Natal, como está a casa, contar um pouquinho da história dessa instituição que fica bem no centro da nossa cidade de Ponta Grossa e que vem atendendo muitas e muitas pessoas ao longo de todo o seu tempo de existência. Nós vamos receber as nossas amigas a partir do segundo bloco e vocês vão poder ter notícias da exposição de Natal, que sempre é muito esperada pela sociedade, pela comunidade de Ponta Grossa, pela beleza das peças, pelo capricho com que as nossas amigas Sheilas trabalham durante todo o tempo. E essa é uma época muito especial, essa época que antecede a comemoração do nascimento de Jesus. As pessoas ficam com o coração mais brando, auxiliam. É muito bonito ver as campanhas de arrecadação de brinquedos para as crianças, de cesta básica para as famílias carentes. Parece que todos são tocados no coração. Por isso, Ayrton, hoje nós escolhemos como preâmbulo desse programa especial as reflexões em torno do tema caridade. E nós fomos buscar inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos fazem uma diferença e explicam para nós o que é a caridade material e o que é a caridade moral. Uma todos nós podemos fazer, outras, muitos de nós, não podemos fazer. É mais fácil fazer uma do que a outra? O que é, na verdade? Como eu diferencio a caridade material da caridade moral? Bem, Silvia, às vezes a gente entende que a caridade é meramente essa questão do aspecto material, de doação, de auxílio, quer seja uma cesta básica, alimentos, enfim, roupas, né? Essa é uma caridade, a chamada caridade material, que leva o auxílio, que leva o mantimento, o recurso que alguém está precisando, né? Que normalmente quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que a pessoa de bem, ela não espera o infortúnio, né? Aquele que passa pelo infortúnio vira ao encontro. Ele diz no Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que busca o infortúnio e auxilia antes mesmo que ele apareça, que ele busque. Até porque muitas pessoas não têm essa iniciativa, às vezes fica constrangida, né? E não busca a assistência porque tem vergonha, às vezes se sente a humilhação, né? Então, aquela pessoa que sente a compaixão e exercita a caridade nesse sentido material, geralmente ela antecipa, ela vendo o infortúnio, ela já age buscando atenuar, sem parecer mesmo que está fazendo a caridade, vendo a caridade como uma oportunidade de assistir e se sentindo feliz por assistir, vendo-se que também é mais beneficiado do que propriamente aquele que recebe a assistência. Mas essa caridade, a gente vê que no Evangelho diz que essa é a mais simples, porque a caridade moral ela é muito mais complexa, até porque a caridade ela é muito abrangente, né? Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, né, uma definição que é muito abrangente e nos dá a dimensão da caridade, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec
pergunta qual o sentido da palavra caridade conforme o entendimento de Jesus, né? E aí os Espíritos respondem, né, indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas, né? Então não inclui só a benevolência no sentido da assistência, né, da esmola, da beneficência, mas inclui também a indulgência e o perdão. E aí, então, você entra nessa dimensão da chamada caridade moral, que é muito mais complexa e muito mais difícil. Quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem, a caridade material e a caridade moral, que está no capítulo 13, né, uma mensagem do Espírito Lacordaire, ele diz assim, a caridade moral consiste em suportar-vos uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo onde estáis momentaneamente encarnados. Ou seja, esse processo de conviver e de suportar-nos uns aos outros em função dessas imperfeições que nos são próprias. Então, essa é uma grande dificuldade, exercer a caridade como é recomendada por pensamentos, por palavras e por ações, e não só meramente uma ação no sentido de paciência com a imperfeição do outro, né? Mas isso vai se estendendo com o que a gente pensa, aquilo que a gente fala e as nossas ações, né? Então, como a gente lê, a caridade ela pode ser expressa por essas diferentes formas, às vezes uma simples oração ou uma palavra de reconforto, ou de estímulo, de esperança, são formas de caridade moral, assim como o perdão das ofensas, né? Mas é muito difícil o exercício da caridade nesse sentido tão abrangente assim, porque nós temos o maior obstáculo que neutraliza essas ações, que é o egoísmo. Então, que é muito evidente na nossa sociedade e em nós, em qualquer um de nós, essa luta contra o egoísmo ela é muito árdua e muito difícil. E é interessante essa colocação, essa explicação de Kardec em relação à caridade, porque nós não temos muito a percepção e o entendimento que isso é caridade, entender os erros do próximo, oferecer o ouvido para ouvir uma queixa, uma lamentação, uma dor moral de alguém que nos solicita isso, nos reconciliar com um parente, porque muitas vezes nós nos mobilizamos nessas épocas natalinas para distribuir as cestas básicas, os presentes para as crianças, numa atitude muito bonita, mas às vezes nós trazemos dentro do nosso lar alguém que nós não conseguimos compreender. Então é difícil a gente pesar isso, o que vale mais? Porque nós nos doamos para os outros, muitas vezes, em doações materiais, e não nos doamos para alguém muito próximo de nós, que nós guardamos uma mágoa, alguma palavra que foi mal colocada e que nos melindra, e muitas vezes nós fechamos o nosso coração diante desse desafio e não perdoamos. E nós não temos esse entendimento de que isso também é caridade. E, Ayrton, às vezes a gente passa uma encarnação inteira com esse tipo de dificuldade e até desencarnamos trazendo sentimentos desse tipo, né? Principalmente de não entender o nosso próximo, as dificuldades do próximo, e deixamos de praticar uma caridade que é bem bonita, né? Que é passar por cima do nosso orgulho. Sim, porque justamente o primeiro desafio vem com essa convivência próxima, né, que são os familiares. E se a gente encontra dificuldade nessa convivência, quanto mais no ambiente social, né, quando se estende para a sociedade. Então, quem já tem uma certa facilidade, ou já convive bem na família, já tem talvez mais amplas possibilidades do que quem já tem os seus percalços ali no ambiente familiar, porque isso acaba sendo um fator de dificuldades para estender essas ações. Mas não que seja impossível, mas quando isso, né, a gente vai avolumando desavenças no âmbito daquelas pessoas próximas, com certeza a gente perde uma oportunidade belíssima porque o primeiro propósito no âmbito da família é o entendimento mútuo, né? Porque a família reúne esses espíritos normalmente com dívidas do passado, e é natural que haja esses percalços, dificuldades de convivência, enfim, aborrecimentos, mágoas que são inconscientes que podem brotar na convivência cotidiana. Agora, esse esforço, né, é essencial, e assim o ambiente doméstico do lar precisa ser bastante amparado pela oração, pelo estudo, para que o ambiente possa ser mais harmônico. E aí, uma vez que a gente tem essa harmonia familiar, isso vai permitir com que a gente tenha também mais ampla possibilidade de
integração no âmbito social, né? Mas passar uma encarnação onde a gente não consiga vencer esses impulsos egoístas, praticamente você neutraliza toda uma existência, sem que você consiga fazer algo que seja útil, né, e dar à vida um sentido. Porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas não sabem, né, porque vive, não tem um sentido para a existência. E se a gente tem na caridade um sentido, certamente a gente vai ter muito menos problemas de ansiedade, depressão, né, que são males do cotidiano, porque geralmente isso surge quando se falta um objetivo existencial. E se a gente tem um objetivo de existência, e isso está atrelado, né, a uma tarefa dessa dimensão, onde a gente possa, de alguma forma, beneficiar o outro, isso é esse que dá um grande impulso. Por isso que a bandeira espírita, fora da caridade não há salvação, né? E há sempre, todos os anos nessa época, chega até nós a seguinte pergunta. Eu vou passar essa pergunta agora para o Ayrton, mas nós estamos quase acabando esse bloco e no terceiro bloco o Ayrton vai responder. Todos os anos, nesse conjunto de perguntas que vocês nos enviam nesta época, há uma pergunta especial que sempre chega aqui, que é a seguinte: esses rompantes que a gente tem na época natalina, de doar brinquedos para as crianças, e fazemos campanha, e visitamos as casas das pessoas carentes, e levamos doces e tal, isso tem valor se durante o ano inteiro nós não fizemos absolutamente nada, e só nesse momento do Natal essa energia nos move para isso? Há algum valor nessa atitude? Então o Ayrton vai responder no terceiro bloco, e vocês já estão vendo aqui atrás de nós na mesa já os produtos que as nossas amigas da Irmã Sheila trouxeram aqui. Agora elas já vão entrar no segundo bloco para que vocês possam apreciar, lembrando então, para quem está chegando agora, que hoje nós damos partida aos nossos 4 programas especiais alusivos ao Natal, ao verdadeiro significado do Natal. E vocês podem começar a mandar perguntas sobre esse tema e também sobre a caridade moral, a caridade material, que a partir do terceiro bloco eu e o Ayrton estaremos falando um pouco sobre essa reflexão e respondendo às suas questões. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos dando início a uma sequência de programas para tratar a respeito do Natal, e nessa ocasião recebemos a visita das nossas companheiras da Instituição Espírita Irmã Sheila. Mas antes de iniciarmos falando da instituição, das suas atividades, nós iniciamos esse bloco apresentando o livro, né, a sugestão de leitura dessa semana, e que também será sorteado ao final do programa, o livro do escritor espírita Hermínio Miranda, chamado Os Procuradores de Deus. Essa é uma obra, então, desse companheiro espírita que foi um estudioso do espiritismo, com obras principalmente de natureza filosófica, né? Essa obra talvez não seja a das mais conhecidas do Hermínio Miranda, porque ele escreveu obras como Diálogo com as Sombras, que é talvez uma das conhecidas, ou Nossos Filhos São Espíritos, talvez seja a mais conhecida dele, mas essa obra, por exemplo, Diálogo com as Sombras, tratando do diálogo com os espíritos, né, de natureza inferior, as suas ações sobre o mundo corporal, e essa obra aqui já é uma obra com vários assuntos, né, não geralmente de natureza filosófica, os assuntos, né, que permeiam vários aspectos, desde a morte, o aspecto biológico, fala do consciente, do inconsciente, enfim, os assuntos são diversos porque os textos são muito curtos, são uma página ou uma página e meia, então é muito rápido os textos, mas são muito instrutivos. Então fica a sugestão da leitura do livro Os Procuradores de Deus, do escritor, né, em espírita, Hermínio Miranda, uma obra, né, de instrução rápida sobre os temas diversos da literatura espírita. Então participe pela nossa página no Facebook, deixando o seu nome, quero participar do sorteio, e ao final no último bloco do programa nós procederemos o sorteio dessa obra, Os Procuradores de Deus, de Hermínio Miranda. Silvia, agora é com você. Nós estamos recebendo hoje pela 13ª vez, porque o programa Presença Espírita
ele começou em maio de 2007 e nesse ano, já em dezembro de 2007, nós convidamos a instituição, a Organização Espírita Cristã Mancheira, para vir falar a respeito do Natal e da exposição do Natal. Então já é o 13º ano de participação das nossas amigas. Eu estou aqui com a Ceci Ajus, que é a atual presidente da instituição, e com a Maria Teovina, que é a secretária e bibliotecária, e elas vão falar um pouquinho a respeito da instituição e do evento que começa nessa sexta-feira. Seja bem-vinda. Obrigada. Maria Muito obrigada pela Teovina. oportunidade. Ceci, quando que a instituição foi fundada e quantos anos ela serve à comunidade de Ponta Grossa? Ela foi fundada dia 14 de dezembro de 1954. Então, nós vamos fazer agora, dia 14 de dezembro, 65 anos de Organização Espírita Cristã Irmã Sheila, fundada pelo orador espírita Divaldo Pereira Franco. Ele fundou várias instituições dessa forma. Eu não sei quantas continuam, mas a nossa, graças a Deus, está em ebulição. E você tem noção de quantas voluntárias, em quantas vocês estão atualmente? Eu acho que na parte de trabalhos manuais, umas 40 ou 50 pessoas. Temos uma equipe de brechó e temos a equipe da sopa, que é um voluntariado muito grande, que faz a sopa diária, né? Pela manhã e à noite. E a exposição de Natal, ela é muito tradicional aqui na cidade, né? Todo mundo fica esperando. Vocês têm noção de quantas peças vocês vão expor a partir de amanhã? Amanhã foi contado quase 1000 peças e não chegou a 1000 peças. É muita coisa, tá muito bonita. Sabe, a gente quando vê assim até fica extasiada, porque não se vê o trabalho durante o ano todo, mas quando começa a sair dos armários é muito interessante. Sabe, foi assim, e tá lindo tudo, e bastante coisa. E como essas peças são feitas, Ceci? Vocês fazem durante o ano inteiro lá na instituição? Vocês têm as voluntárias já voltadas para esse trabalho? Eu queria que o João pudesse ir mostrando. A Ceci e a Maria Teovina trouxeram um presente também para a gente sortear. Depois eu vou mostrar, porque ele está meio escondido. Então, essas mulheres, elas fazem durante todo o ano os produtos? É um horário livre. A pessoa vai quando pode, e entra no trabalho que ela se adapta. O que mais ela tem o dom. Tem pessoas que fazem tricô, crochê, né? Umas bordam. Então, temos as bordadeiras, que é o serviço à máquina. Todo esse trabalho que vocês vão ver aí é feito por mãos habilidosas, montado e depois bordado. Então, as voluntárias montam e as bordadeiras e a costureira faz o trabalho de costura e a bordadeira dela. E aí vocês vão guardando durante todo o ano até ter um número que vocês já têm uma noção de quanto vende, qual é a preferência da clientela. Só que nós abrimos assim agora, Silvia, a gente vende o ano todo. Nós temos peças lá para vender o ano todo, como fizemos esse ano. Vendemos bastante durante o ano. Então, tem dia de mãe, a Páscoa, dia das mães, sabe? A gente sempre tem. Temos também a Atuale, que é a nossa colaboradora. Inclusive, a Dona Celeste é a mãe da Miriam Barburi, é uma das fundadoras da Sheila. Está aí junto com a Dona Célia ainda, né, Vieira? Então, isso que eu gostaria de perguntar isso. Como que aconteceu? Porque tem uma história pitoresca que foi montada na casa de alguém, foi da Dona Célia. Foi. Como que é a história? O Armando sabe bem, né, Armando? O Armando sabe. Foi na casa da Célia, né? Era a Dona Celeste Barbura, a Célia Vieira, Dona Mercedes Almeida, com a família toda. É bonita a história. Eu acompanho de um certo tempo para cá, só 52 anos. Começaram lá na casa da tua mãe, Armando? Foi. Fazendo o que elas faziam? Os bordados. Eram aquelas verdadeiras pinturas de agulha, né? Que eram feitas ali. Começaram com o bordado. Com bordado. Era feito o bordado e daí depois era vendido. Faziam exposição, geralmente se fazia exposição fora, porque não tinha sede. Então nós ficamos assim, depois que entrei, fiquei muito tempo ainda em casas, assim, em lugares. Aí depois foi construída a sede e a gente ficou lá. E a exposição é lá na própria sede, Rua 7 de Setembro, 556, esquina com Rua do Rosário, 556, esquina com a Rua do Rosário.
E a exposição abre amanhã, então, A exposição abre amanhã às 14 horas. que é dia 22 de novembro, Sexta-feira. porque esse programa ele é reapresentado, então a gente tem que sempre falar certinho a data. Então, começa dia 22 de novembro. Quando for a reapresentação, já abriu a exposição, mas ela vai durar 15 dias. Então, nós vamos até o dia 20 de dezembro. Então, um mês, mais ou menos. Inclusive estará aberta no sábado e domingo, das 14 às 18. Nós estaremos lá esperando o pessoal, né, para que nos visite e possa comprar suas lembranças, né, de Natal. E o que nós temos lá, Maria Teovina? É jogo de toalha? Jogos de cozinha, jogos de toalha, nós temos guirlandas, panos de prato, aventais, né, cobre-lanches, jogos de toalhas maravilhosos, tem toalhas de rosto avulsas, tem as toalhinhas de lavabo, né, tem com motivos de Natal e também para uso em outra época. Né? Mas está muito lindo os trabalhos e tudo feito com muito capricho, com muito amor. E a abertura vai ser então amanhã? Amanhã às 14 horas. E o público chega lá no endereço, Isso, nesse horário, nesse já horário, pode fazer compra. Nós aceitamos cartão, né? Não precisa ser só dinheiro. Parcela. Né? Parcelamos para quem, né, quiser levar e não, às vezes não tem condições de levar à vista, né? Então a gente parcela e vale a pena visitar, né? E sempre lembrando que o que a gente arrecada com esse bazar é o que nos dá suporte para a sopa do ano todo, as cestas básicas, os enxovaizinhos de bebê, né, que a gente doa para as mães, né, grávidas, e então é importante colaborar. E a sopa, que também é histórica já, né? Já. É todo dia, e agora no sábado tem café da manhã, né? Café da manhã tão gostoso. E tem sopa à noite também? Tem sopa à noite. Nosso número, mais ou menos, de sopa são 500 pratos por dia. E vocês não têm? São 500 pessoas, é lógico, mas é que tem gente que toma 2, 3. 10, né? Pode, 10. Você deve saber, você participou lá, você sabe, né? Que ali é um pontinho de... Hoje, por exemplo, estava cheio à noite. Na hora que nós saímos de lá, tinha muita gente ainda por ali, mas estava lotada a sopa. Então, a abertura da exposição é amanhã, dia 22 de novembro. A partir das 14 horas já vai ter gente lá, a abertura oficial é às 15 horas. Vai abrir sábado e domingo e depois em horário comercial até dia 20 de dezembro, né? Até dia 20 de dezembro é quando nós fechamos a instituição para as férias coletivas, assim. Mas no dia 13 nós vamos comemorar o aniversário da instituição. Que são dia 13, porque... 65 anos. 65 anos já. E também assim, né, se vocês têm lá o bazar, vocês aceitam doação, né? Nós temos um bazar de brechó roupas, e o bazar. Isso é verdade. Nós temos um bazar, que é um brechó bem selecionado, e com muita gente comprando, graças a Deus. E é um dos grandes suportes nossos, sabia? A gente tem o brechó ali, sempre entra um dinheiro. Alguma coisa que a gente precisa para comprar, vem do brechó. E vocês ainda têm a perua Kombi que vai buscar doação? Não tem? A Kombi fundiu. Então, o ideal é que a Kombi fundiu, daí não dava para arrumar mais. Já estava muito velhinha. Então, se a pessoa tiver a possibilidade de levar para doação, é melhor, né? Eu quero até tocar num ponto que nós temos um estacionamento, é o São Luís Parque, ali na frente da Sheila. São pessoas maravilhosas que estão nos ajudando. Eles deixam levar lá, entrar o carro e ainda ajudam a carregar. Você vê que beleza. Uhum. Eles são formidáveis, o Renato e o seu Walter. Então, se você tem coisas boas para doar, né? A gente não pode ficar doando coisa que elas vão ter que jogar fora, porque, né? É verdade. Porque são dois trabalhos, né, Ceci? Então, se vocês tiverem coisas boas, que não gostem mais ou não usam mais, não cabe mais na casa, vai trocar o móvel, ou lençol que já
tem lá, desbotou um pouquinho, uma roupa de frio que não cabe mais, mas que são coisas que tem que ser coisas boas, né? A gente não pode dar lixo, né, para as instituições, e né? com isso aí renova-se energia, né, da Isso, casa limpa da a gente. casa. Muda a energia da casa, do guarda-roupa, você passando as suas roupas e sempre é muito bem-vindo lá na Sheila, viu? Porque o bazar realmente dá resultado, mantém, um entra todo diário, dia um sabe? dinheiro, Isso que né? é importante. É um resultado diário. Isso que é o bom. Teovina, então convide o pessoal para ir amanhã lá. Bem, a gente espera, então, que todos compareçam, né, a fazer suas comprinhas de Natal e esperamos vocês a partir de amanhã, das 14 às 18, sábado, domingo e segunda a sexta. Acho que na outra semana a gente talvez abra, né, no final de semana também. Vamos ver como é que vai o movimento, né? Mas contamos com a colaboração de vocês. Ceci, vamos convidar. Eu convidar também. Confirme o convite. Confirmo e peço, né? Peço que compareçam lá, porque, na verdade, isso aí o nosso trabalho, é a concretização de um ano de trabalho. Esse fechamento com a exposição, a gente quer fechar né? redondinho. Então, para fechar bonitinho, a gente convida todo mundo, as pessoas, assim, amigas que conhecem, passem para outro. Nós estamos tendo, assim, uma divulgação muito grande aqui com a TV, sabe? Eles estão nos colaborando muito conosco e eu sempre agradeço a TV Vila Velha, que está dando um suporte muito bom para nós na área da comunicação. Então está aí o convite para todos os telespectadores do programa Presença Espírita. Nós sabemos de muitas de vocês e os meninos também que gostam desse tipo de trabalho manual. Muitas de vocês que participam aqui do programa Presença Espírita há mais de 13 anos, curtindo as nossas postagens, a gente encontra vocês lá na Irmã Sheila nesse dia, então nós também fazemos o convite aqui para que amanhã prestigiem a exposição de Natal da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. Obrigada pela presença. Nós que temos que agradecer, obrigada, Silvia. Obrigada, nós que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade, sempre. E agradecemos pelo brinde que você deixou aqui. Posso até depois mostrar, nós vamos mostrar, né, quando nós sortearemos o livro. No último bloco nós também temos esse presente tão bonito. Agora nós vamos fazer o intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Agora nós vamos dar sequência às questões a respeito da caridade moral, caridade material e outras perguntas também que vocês nos enviam. Eu só vou mostrar aqui, então, o presente aqui que as nossas amigas deixaram. Vamos sortear no último bloco. Eu deixei aqui para o Ayrton, no primeiro bloco do programa, o seguinte questionamento. É uma reflexão boa da gente fazer. Esses movimentos que nós fazemos no final do ano, relativo ao Natal, as comemorações do nascimento de Jesus, onde nós arrecadamos brinquedos para as crianças carentes, cestas básicas para as famílias mais sofredoras, em dificuldades. Isso tem valor se nós só fazemos nessa época e durante a nossa vida diária e no transcorrer de todo o ano, nós esquecemos que essas questões existem, as dificuldades humanas existem. Qual é a visão, qual é o valor para Deus disso? Qual é a visão espírita? Isso tem valor, não tem valor? Ayrton, como é que a gente pode medir isso? Bem, Silvia, toda ação ela tem o seu valor, não importa se ela seja esporádica ou não. É lógico que, por exemplo, há grandes exemplos de caridade, a gente vai observar que tem ações continuadas, não são coisas isoladas, né? Então, lógico que o mérito é algo de uma existência inteira, muitas vezes, não só um ano, uma semana, coisa assim. Então, lógico que são espíritos que já têm isso em si, são aprendizados anteriores. Para esses espíritos, o bem é algo espontâneo, mas é fruto de experiências pregressas,
Não é uma coisa ocasional, é um momento de despertar e fazem uma obra de caridade durante uma existência inteira. Então, essas ações, mesmo que isoladas, quer seja, né, no dia da criança, no dia de Natal, essas ações também têm seu valor, claro, porque são impulsos para a prática do bem, mesmo que sejam apenas ações ocasionais, mas sim tem um valor muito importante. Até porque, se não são obras de redenção, né, de redenção da alma pela prática da caridade, elas são momentos de despertar da consciência e, às vezes, aberturas para influências benéficas para que o espírito possa até renovar-se. Porque, vejamos, olha, há uma ilustração muito bonita do espírito Irmão X, né, onde está registrado no livro Espírito da Verdade, uma história chamada A História de um Pão, que conta a história, o Irmão X aproveita e narra a história, né, de um espírito chamado Barsabás, e que quando ele desencarna, ele observa que a família ficou muito mais interessada nos pertences, porque ele era um homem que ajuntou, amealhou muitas riquezas, até, enfim, exercendo o seu poder, até utilizando de uma forma indevida para assambarcar esses bens de muitas pessoas. Então ele viu que a família ficou mais interessada na posse do que propriamente se lembrava dele. Então ficou, né, as coisas foram para o leilão e os membros da família disputando a melhor parte da herança. Então, quando ele em espírito se aproxima desses familiares, não vê senão esses interesses materiais, nas coisas que ele havia deixado e pouco se lembravam dele. Ele se aproxima então dos amigos e vai vendo que também não tinham para com ele senão sentimentos às vezes de restrição, de mágoa, ressentimento. E mesmo dos amigos, quando ele se aproxima daqueles de infância, não encontra motivo de boas lembranças. Só dele só tinham essas querelas, dissensões, mágoas, né? Então ele cai num choro e, lamentando essa situação no mundo espiritual, ele passa então a caminhar. E caminhando, ele fica completamente cego, né? Não enxerga absolutamente mais nada, mas mesmo assim segue caminhando, né? E aí, então, naquela situação aflitiva que vai transcorrendo-se, até o momento que ele recorre, num momento de grande aflição, à oração. E prossegue caminhando, quando ele então se depara com um local extremamente luminoso, né? Um local onde via vários pontos faiscantes, né? E ali, a guardar aquela local, havia um espírito, né? Então ele se deparando com aquela visão de vários pontos luminosos, né? Então aquele espírito lhe apresenta: olha, Barsabás, você caminhando às cegas se deparou diante da casa das preces e diz: cada ponto luminoso que você vê aqui à sua frente é uma prece que veio da terra em gratidão por uma boa ação. Então ele se lamentando diz assim: pobre de mim que nunca fiz o bem. E aí então o Espírito diz: não, aí que você se engana. Observa aquele ponto luminoso ali apontando para ele uma luz muito tênue, né? E diz: observa aquele ponto luminoso lá, aquele é uma oração que foi destinada a ti em gratidão por uma ação no bem, quando você deu um pão para uma criança. Então ele buscando na sua memória, né, o que ele teria feito, né? Ele diz, lembra-se dessa situação e pergunta para Jonaquim, o menino enjeitado, e o Espírito: sim, né? E aí então ele diz: olha, acompanhe essa luz, né? Segue essa luz que você está observando dessa estrela e você vai então vai começar a encontrar a sua redenção espiritual. Então Barsabás, então, acompanhando aquela luz, ao invés de se elevar para os pontos mais altos do firmamento, ele caminha e, seguindo aquilo, volta à Terra e encontra agora no ambiente, né, de trabalho Jonaquim, mas aos 40 anos de idade agora. E então ele é como que se envolve, sentindo aquela bem-querença, né, por aquela pessoa, o envolve, o abraça, né, num gesto de extrema gratidão, e se sente, né, como que voltando ao lar.
Então, passado algum tempo, Jonaquim tem mais um filho, e era justamente, né, o Barsabás, que retornava ao lar para iniciar agora um outro processo de aprendizado, mas não naquela mesma condição que ele viveu, de riqueza, ostentação, excessos, né? Enfim, aproveitando-se do seu poder até retirando, né? Enfim, os bens de outras pessoas. Agora ele iria numa vida modesta, simples, né? Aprender os valores do trabalho, do esforço, né? Que ele não teve na encarnação anterior. Mas isso tudo, esse processo, né? Como da sua redenção, ela vem, Silvia, vem só de uma ação no bem, de um pão que ele deu um dia ao menino, né, que passava fome. Ou seja, um pão que doou foi contado perante a justiça divina para que ele co-iniciasse, não era a sua redenção, mas o início da sua redenção por um pão que deu para um menino faminto. Veja, essa é uma história que mostra que, mesmo uma ação esporádica, no impulso de caridade, não foi completamente sem mérito, pelo contrário, teve assim, um momento de partida para um processo de reparação daquilo que ele havia feito no passado. E é aquilo que você falava no primeiro bloco, né, Ayrton? Que a caridade, além de fazer bem para quem recebe, desde que não humilhe a pessoa que recebe, ela é boa para quem faz. Porque nós começamos a aprender valores que muitas vezes no nosso dia a dia, quando nós estamos envolvidos com a nossa vida, com a nossa necessidade de sobrevivência, com o nosso trabalho, a gente não se dá conta de que são valores necessários para o nosso crescimento espiritual. O contato com pessoas de classes sociais muitas vezes diferentes da gente, que nós não temos esse contato no dia a dia, e esse contato faz com que nós conheçamos histórias incríveis. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa, alguns dias atrás, em que ela dizia assim para nós: esse ano valeu muito a pena para mim, foi um ano espetacular. O filho dessa senhora tem um tumor benigno no cérebro, mas que cresce, e ele de vez em quando tem que abrir o crânio para tirar uma parte desse tumor. Então, ela disse o seguinte: esse ano foi fantástico para mim. O tumor do meu filho cresceu 1 milímetro e eu fiz um murinho na frente da minha casa. Então, a gente começa a perceber essas histórias de vida que são exemplo para nós, porque muitas vezes, porque nós não conseguimos um par de sapato da moda, nós acaba com o nosso dia, nós caímos em depressão e achamos que somos infelizes. E a pessoa se contentou com um murinho na frente da casa, e porque o tumor do cérebro do filho dela cresceu 1 milímetro. Ela poderia querer se contentar com a cura do tumor do cérebro do filho, mas ela se contentou porque o tumor cresceu 1 milímetro. Então, nós passamos a ter contato com pessoas que têm histórias de vida ricas, exemplo para nós. Isso já é fantástico, isso para o nosso crescimento espiritual e para que a gente caia na realidade, né, Ayrton? Isso é fantástico. Depois que nós passamos a nos desprender das coisas, porque nós doamos. Muitas vezes nós doamos coisas que talvez tivesse um significado para nós, às vezes um brinquedo do nosso filho que é importante quando a gente se envolve nessa época do Natal, a gente dá muitas vezes uma coisa que tem valor para nós, e aí a gente percebe como isso é bom, que isso faz com que a gente desapegue de coisas que só tem valor material, e que para uma criança que não tem, aquilo é a vida da criança. Também a questão da caridade moral, que você falava no primeiro bloco. O psiquismo do planeta, nessa época natalina, ele muda tanto, ele melhora tanto, que fica aberto às reconciliações. E muitas vezes reconciliar-se com alguém é o que faltava para o nosso ano ser o melhor ano, como foi para essa senhora, o melhor ano da nossa vida, porque nós conseguimos nos reconciliar com alguém que há muito tempo a gente tinha uma situação de dificuldade. Então, se nós formos ver por esse lado, o impacto da caridade, seja ela material, seja ela moral,
na nossa vida como espírito é muito grande. E a gente tem que estar aberto a isso. Que época do ano for. Nem que seja só realmente no Natal, né, Ayrton? Melhor que seja assim do que nada, nunca, né? Lógico que é uma dimensão diferente, o momento é oportuno, mas de qualquer forma é melhor uma pequena ação. Deus não espera muito de nós, espera muito pouco. Né? É verdade. Bom, nós vamos agora fazer, acho que é o último intervalo. O último intervalo, vocês podem continuar participando, tem muitas participações. Nós vamos sortear o livro e o presente que as irmãs Sheilas trouxeram para nós hoje, logo após o intervalo, no último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do primeiro programa alusivo ao Natal. Para quem está chegando agora aqui na TV Vila Velha, hoje foi um programa em que nós trouxemos as nossas amigas da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila. A exposição de Natal começa nesse dia 22 de novembro, nessa sexta-feira, a partir das 3 horas, e vocês estão convidados. Nós estamos falando a respeito da caridade. Será que vale a pena a gente fazer caridade só uma época do ano? Deus leva em conta isso? E o Ayrton contava a história do irmão X, que a doação de um pedaço de pão repercutiu positivamente na vida de alguém que nunca tinha feito caridade. Então, vale sim, desde que seja desinteressada, desde que não humilhe aquele que está sendo alvo do nosso ato de caridade, desde que seja feita com amor. E mesmo aquela caridade que tem um interesse por trás, ainda tem os seus atenuantes, ainda Deus vê o que tem por trás, o mínimo que tenha por trás de benefício, ainda Deus conta. Deus é muito bom para cada um de nós. E essa época de Natal nos envolve, ela nos faz transcender e trazer a nossa espiritualidade à flor da pele, por isso que a gente fica mais maleável, nós ficamos mais vulneráveis aos atos de solidariedade, às reconciliações. Poderia ser Natal o ano inteiro, né, Ayrton? O que nós temos aí para refletir? Eu selecionei aqui, Silvia, uma questão que Allan Kardec faz aos espíritos na parte, no capítulo 12 da perfeição moral, que ele pergunta sobre a mais meritória, né, de todas as virtudes, que é a questão 893. Então ele diz, qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí os espíritos respondem assim, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, há diferentes formas de expressão da virtude. Diz que toda a virtude tem seu mérito, porque todas se indicam um progresso do espírito. Então, mesmo que seja, como diz aqui, os espíritos dizem aqui, uma resistência à prática do mal, que já é um exercício no caminho da aquisição da virtude. Às vezes se pensa o mal, mas não se pratica. Isso já é uma vitória sobre si mesmo. E quando elas são sucessivas, isso acaba implicando no progresso. Então, até que isso passe, por exemplo, do âmbito da ação, para o âmbito da palavra, para o âmbito do pensamento. Assim, por exemplo, quantas vezes pensamos, mas sem agirmos, porque resistimos à prática do mal. E nisso já há o início, né, do processo de aquisição da virtude, como está aqui. A virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas aí que vem o aspecto sublime da virtude, que consiste, então, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, que é muito... Aí sim, já que é muito difícil quando se tem que colocar o sacrificar interesse pessoal pelo bem do próximo, ou seja, pensar no outro, às vezes, antes de pensar mesmo em si. E isso já é para quando nós alcançamos um estado de elevação muito maior, assim, nesse sentido moral, quando o senso moral se desenvolve, nós nos aprimoramos a ponto de chegarmos nesse estágio de desprendimento, de renúncia, de abnegação, de pensar primeiro nos outros para depois pensar em si, o que não é comum na nossa sociedade, no momento evolutivo
objetivo do planeta é observar as pessoas que pensam mais no próximo do que em si mesmo. Por isso, então, quando os espíritos finalizam essa resposta, Allan Kardec fala da mais meritória fundamentada sobre a mais desinteressada caridade, ou seja, somente a mais meritória é aquela que está baseada nisso, e ele diz, sem uma oculta intenção. Então, é a caridade que resume toda a virtude, né? Quando a gente lê o capítulo 13 ou o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê, por exemplo, a caridade segundo São Paulo, né? Onde, por mais que você tenha, como ele diz, toda a ciência, todo o dom da profecia, né? Que ele possa, mesmo que doe todos os seus bens aos pobres, mas ele diz, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Ou seja, aí ele coloca, então, a caridade acima da fé e da esperança, né? Ainda que a gente leia lá no capítulo da fé, diz, fé é mãe da esperança e da caridade, mas ali ele coloca, a caridade está acima da fé e da esperança, porque no fim, é a expressão, né? É a expressão, como diz Emmanuel, a caridade é o seu coração em ação. Então, se não tem a caridade, você não está... Quer dizer, a fé, né? Lógico que ela precisa sustentar, mas você não está conseguindo exemplificar aquilo que você está, digamos, está tentando adquirir. Então, por isso que a caridade é, no fim, a expressão do bem, né? Independentemente de ser material ou moral, mas ela é a expressão do nosso coração mesmo. E por isso que a bandeira que o Espiritismo carrega de fora da caridade e não a salvação é algo muito forte, porque é a antítese do orgulho. Quando nós nos doamos, quer seja materialmente, quer seja moralmente, no caso da caridade moral, em que nós temos que agir com benevolência, entendendo as fraquezas do nosso próximo, porque também nós temos as nossas fraquezas, perdoando o erro alheio, porque também nós temos os nossos erros e queremos o perdão, que as pessoas nos perdoem. Tudo isso faz com que esse egoísmo interior que nós carregamos, que é tão do ser humano, quase um instinto de preservação da vida, quando nós nos doamos em ato de caridade, nós combatemos esse orgulho interior que nós carregamos e que uma das últimas perguntas do Livro dos Espíritos é a esse respeito, né? Que enquanto houver o egoísmo e o orgulho, a humanidade ela vai se arrastar mais lentamente rumo ao progresso. Então, quando nós começamos, às vezes a gente faz caridade porque os espíritos, porque a gente aprende que fora da caridade não há salvação. Então a gente vai fazer a sopa, a gente vai trabalhar numa casa espírita, seguindo um rito que essa frase nos dita. Mas depois isso acaba se tornando algo espontâneo, porque começa a se introduzir na nossa vida esses atos de caridade e passa a ser natural. Então, a gente começa com uma coisa pequena, depois isso vai crescendo e começa a ganhar força dentro da nossa vida. E isso vai nos transformando interiormente. Muitas vezes, a gente passa a vida tão envolvido com as nossas coisas materiais, que são naturais, e que a gente esquece que a vida não é só isso. O André Luiz, o espírito, ele diz que nascer, viver, se alimentar e se reproduzir, até os animais fazem isso. Então, os seres racionais, dotados de uma alma, eles têm que ter um diferencial, porque o que é material nosso, até os animais também têm de material. Nós precisamos ter algo que mostre que nós somos seres que temos uma alma, que temos razão, que pensamos, não é, Ayrton? E a racionalidade é atrelada, né, porque a gente entra nessa fase de racionalidade, mas o desafio é alcançar esse estado de superioridade nos sentimentos, né? Então, o espírito, como a gente aprende com a doutrina espírita, evolui tanto no sentido intelectual quanto moral. Então, digamos, o nosso momento de dificuldade tem sido esse, de aprimorar, de fazer com que o sentimento alcance esse estágio de amor ao próximo, né? Porque
amar ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa tendência é amar a si mesmo e preocuparmos com aquilo que nos é próximo, as pessoas que são da nossa família, e transcender isso para outras pessoas seria uma vitória, porque o Espírito está avançando e começando a enxergar não só um núcleo pequeno, mas um maior número que vai se estendendo, né, à humanidade inteira. E aí já é um estágio mais avançado de preocupação coletiva, não mais preocupação consigo mesmo. Então esse é um outro estágio de elevação. A gente pega esses grandes exemplos, né, a gente se admira, porque não é comum a gente ver, né, uma obra, você pega, citando alguém que já desencarnou, como Chico Xavier, de vez se encanta com a obra e com tudo que ele fez, mas como pode alguém, né, viver uma vida inteira devotado ao outro? É porque ele já aprendeu, com algum momento ele aprendeu, já vivenciou isso como espírito, para agora isso ser espontâneo. Então, às vezes, você doar R$1, uma blusa, uma calça, um par de sapatos, pode ser muito difícil. Eu tenho 5 pares de sapatos, mas se eu doar mas acho que vai fazer falta. Algum momento eu vou usar. Eu acho que eu vou usar. E a gente fica nessa, eu vou usar, essa camisa eu vou usar, essa calça eu vou usar. E não vai usar. E nem tem, às vezes, valor. A gente fala, valor material. Mas, às vezes, nem valor material. Às vezes, é um apego mesmo. Isso eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele é muito mais no sentido emocional, psicológico, do que propriamente o valor. Porque se você vender aquilo, às vezes não tem valor, um sapato que já está usado, às vezes não tem um valor material, mas é um apego da posse mesmo. Isso é meu, isso aqui me pertence. Então, essa sensação de que a gente tem alguma coisa que é muito mais emocional, psicológico, do que propriamente valor. Então, a gente se apega aos bens materiais. E a gente vê no Evangelho, quando fala do apego, né, que é o maior obstáculo ao progresso, é o apego. E a gente ainda é muito apegado às coisas materiais, mas que é natural nessa fase de evolução do espírito, mas quando a gente começa a enxergar um pouco mais, a gente já começa a frear um pouco isso e se distanciando cada vez mais do exagero, né? O equilíbrio, a tentativa de equilíbrio entre supérfluo e necessário. Né? E nós estamos terminando o programa e é interessante que a gente faça a última reflexão, é que na questão caridade a gente também tem que tomar cuidado com os julgamentos, né? Porque muitas vezes nós vamos fazer a caridade e a gente fala, mas será que a pessoa precisa? O que ela vai fazer com o que eu vou dar? Isso, aquilo. Então, nós já começamos a caridade julgando a pessoa. Então, nós temos que nos desprender mais, porque Deus sabe de tudo. Contar rapidamente, que nós temos bem 30 segundos, a história de Chico Xavier, já que o Ayrton citou, de uma fila muito grande que ele fazia na época de Natal, e uma das trabalhadoras que trabalhavam com ele chegou lá e falou, Chico, tem uma mulher na fila para pegar o presente de Natal, mas ela não precisa, porque ela tem capacidade, não precisa da fila dos necessitados. O Chico falou, deixa, ela já está treinando para a próxima encarnação. Então, quando a gente usurpa aquilo que, né, nós vamos ter que dar contas à contabilidade divina. Então, Deus sabe de tudo. Se aparecer a oportunidade de a gente ajudar, vamos ajudar. Se a pessoa está nos dando golpe, o problema é dela. Não vamos fazer julgamentos no quesito caridade. Vamos sortear, então, Ayrton? Olha, você vai sortear o livro, que vai estar na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, Sociedade Espírita Francisco de Assis. E pode sortear. Foi a Cirlei Schroeder, ganhou o livro, Os Procuradores de Deus. Vamos ver quem que ganhou o presente da irmã Sheila. Foi a Jennifer Vaz. Então, os presentes estarão na Livraria Espírita Educadora a partir de amanhã à tarde. É só passar lá na livraria e pegar. Na semana que vem nós vamos estar ao vivo novamente aqui na TV Vila Velha, com mais uma edição do programa Presença Espírita. Até lá. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita e até a próxima semana.